Boa noite, senhoras e senhores. Obrigado pela presença de todos. Bom, normalmente, quando eu vou falar para esse público, eu costumo falar de coração. Mas hoje eu decidi que eu ia escrever alguma coisa para não esquecer de tudo que eu preciso falar. São 10 anos que eu tenho de jornada no clube e tem muita gente para agradecer. Hoje, acima de tudo, é um dia de agradecer muitas pessoas. Mas quando eu cheguei aqui, eu decidi que eu não ia ler zorra nenhuma, que eu simplesmente iria novamente falar com o coração, porque eu acho que é quando a gente fala de maneira mais autêntica, né? Mas não vou deixar de ler aqui, para não esquecer as pessoas, pelo menos os nomes das pessoas que tenho que agradecer, porque é muita gente. E se a gente tem muita gente para agradecer, é um sinal importante de que somos pessoas queridas, né, presidente? E de que ao longo dessa jornada tivemos muitas pessoas nos ajudando, mesmo nos momentos de maior dificuldade. E aqui na primeira fileira eu vejo algumas delas, que citarei em breve. Então são 10 anos que eu tenho no clube, uma história que pessoalmente me orgulha muito, porque em setembro de 2013, no dia 8 de setembro, um domingo de tarde, toca o meu telefone, no dia seguinte à eleição, e era o vice-presidente Valton Pessoa me convidando para um desafio, assumir a gestão do departamento jurídico do Bahia. E eu era um jovem romântico, tinha meus sonhos, tinha o sonho de ajudar a transformar o Bahia, mas daí a você trabalhar no clube é outra coisa, né? Eu imediatamente fiquei fascinado com a ideia, 26 anos. Uma semana depois eu botei meu juízo no lugar, desci um andar no edifício que Bahia tinha sede, que Valton tinha escritório, e fui lá agradecer a ele o convite e dizer que eu não ia ficar. Porque eu achava que aquele não era o momento de eu ir para um desafio, era muito instável, o clube era muito instável, era tudo podia mudar a cada segundo, né? Foram 14 tentativas de reversão na justiça do processo de intervenção. E aí Valton, a quem eu faço aqui o primeiro agradecimento, e uma menção muito especial à memória do presidente Fernando Schmidt, pessoa muito querida. E Valton, que não me conhecia há um mês, ele me olhou e falou, mas por que você não vai ficar? Aí eu falei, Valton, eu não posso confundir a minha paixão com a minha vida. E ele falou, é justo, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu podia escolher qualquer advogado da minha confiança para assumir essa função. Eu nem lhe conheço direito, ele conhecia há um mês. Mas eu não tenho dúvida que aquela função é para você, porque você vai fazer aquilo com amor. E aí ele me roubou, né? Porque aí eu não tive como dizer que não ia ficar. Então eu não podia deixar de fazer um primeiro agradecimento ao presidente Fernando Schmidt e a Valton Pessoa. Eu costumo dizer que no livro que eu não sei se eu vou escrever, eu vou relatar essa conversa, porque foi uma conversa que definitivamente mudou a minha vida. Mas antes disso eu queria agradecer a uma outra pessoa muito importante. Sem ela talvez a gente não tivesse aqui hoje, como sem tantas outras pessoas, mas eu queria mandar um abraço especial para Carlos Hatz, interventor, teve um papel firme e importante, que nem sabia o que era o Bahia, mas que rapidamente entendeu, abraçou a causa e foi determinante para que a gente cumprisse aquela primeira missão que nós tínhamos, que era limpar o nosso clube. Então, um abraço, Hatz, e obrigado, né? Tem outra pessoa que está sentada ali que é muito importante, que é Sidônio Palmeira. Sidônio é o tipo de amigo que quando está tudo bem ele não te liga, porque ele sabe que está tudo bem e que a gente não precisa do ombro dele. Mas na hora que a situação aperta, o primeiro telefone que chama é o de Sidônio. E ele fala, do que é que vocês estão precisando? Né? A gente vive no momento dos haters de rede social, e as pessoas muitas vezes confabulam e criam teses de que Sidônio manda no Bahia.
Sidônio nem vai no Bahia. Ele só vai no jogo ele vem. Mas, para qualquer dificuldade, qualquer necessidade que o Bahia tenha, independente das pessoas, tá? Independente de quem estiver à frente, eu não tenho dúvida que Sidônio estará disponível. Então, meu muito obrigado, Sidônio, pessoalmente a você. E acho que ainda posso, por alguns minutos, falar em nome do Bahia. Posso, PT? Os 3 minutos regimentais hoje não estão valendo. Então, em nome do Bahia também, Sidônio, muito obrigado por tudo. Você é um parceiro muito importante. Muito obrigado. Agradecer a Old, que está ali, né? Também um parceiro dos momentos difíceis, Cicinho. Em nome de quem agradeço tantas e tantas pessoas. Estou vendo o Floquinho ali em pé. Estou vendo o Rogério Gargu ali. Caio. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem um outro amigo aqui importante, fez muito pelo nosso clube, se chama Cristiano Possídio, nosso advogado, que luta o bom combate. Quem já pôde ver uma sustentação oral desse homem no tribunal, sabe que não é brincadeira. E pessoalmente sou muito grato, Cris, porque pude aprender muito com você as lições do direito esportivo e as lições da integridade jurídica. Muito obrigado. Queria agradecer a 3 pessoas que não estão aqui, mas que tiveram um papel importante na minha caminhada e que compartilharam comigo um momento inicial no clube. Nelson Barros Neto, Lene Franco, Humberto Neto, que está aqui, nosso guerreiro. Falo dos 3 porque eles ingressaram no clube junto comigo e quem enfrentou aqueles difíceis anos de 2013 e 2014 merece uma menção honrosa, porque eram muitas batalhas e surpresas diárias que nós tínhamos que enfrentar para sobreviver. A primeira missão era sobreviver. E nós sobrevivemos e nós melhoramos. Eu queria agradecer o ex-presidente Marcelo Santana, a quem me confiou a gestão do departamento jurídico no seu mandato. Nós temos sempre que reconhecer o que as pessoas fizeram. Então, Marcelo, eu sei que você está por aí, não estou te vendo aqui. Meu muito obrigado a você pela confiança durante o período que você foi presidente. Queria agradecer aqui a grupos como a Revolução Tricolor, grupo do qual eu fiz parte durante 15 anos, e que há pouco deixei de fazer parte, mas a minha gratidão não vai deixar de existir. Aprendi muito no grupo, e se em algum momento nós nos distanciamos em ideias, em propósitos, isso não afastará todo o reconhecimento e a gratidão. Então, obrigado a cada um de vocês, assim como agradeço Simplesmente Bahia, um grupo que, nos momentos que nós mais precisávamos, estavam todos lá, estendendo a mão para a gente. Porque, quando a gente ganha, quando a gente tem conquistas, quando a gente alcança feitos, os tapinhas nas costas são muitos. Mas nos momentos de dificuldade, não são tantos. E tudo bem, faz parte. Mas a nossa obrigação é de reconhecer quem esteve com a gente nesse momento. E agradeço ao Simplesmente Bahia, como agradeço também ao 100%, Bahia na Veia, e tantos outros grupos que, juntos, fizeram e fazem a história recente do nosso clube, mas que é uma história muito bonita, uma história de luta e de conquista. Não estou lendo nada que eu escrevi aqui, mas agora eu preciso ler, porque a gente também tem que lembrar tudo que nós fizemos, presidente, ao longo desses 6 anos. E não foram poucas coisas. Eu tenho escrevi hoje nas redes sociais, né? Como diria Nelsinho Barros, nas redes ditas sociais, um texto e lembrando um pouco de tudo que a gente fez, porque acho que é importante a gente valorizar o nosso legado. Nós pegamos um clube em processo de crescimento do seu quadro social, que tinha ali cerca de 14 mil sócios, e entregamos para o Bahia SAF, o Grupo City, com 50 mil sócios, implementando benefícios muito importantes que ajudaram nesse crescimento, como entrega de camisa oficial para os sócios, a criação de um plano que nos orgulha demais, que é o Bermuda e Camiseta. Ver pessoas que outrora nunca pensaram que poderiam
se tornar sócios do Bahia, nos agradecerem e nos abraçarem por essa oportunidade é algo que é muito gratificante. Talvez uma das maiores conquistas que nós tivemos ao longo da nossa gestão, presidente. Assim como o programa Dignidade aos Ídolos, que é um mínimo reconhecimento e um mínimo retorno aos nossos ídolos, as pessoas que ajudaram a construir a história do nosso clube dentro de campo, e aqui eu vejo alguns deles, Wesley, talvez o meu primeiro ídolo, Wesley, na Fonte Nova, fazendo aqueles gols de falta, não importava a distância, né? Vejo o Preto aqui também, um outro ídolo do nosso clube, tenho certeza que tem outros espalhados por aí. Um abraço a vocês e obrigado por tudo que vocês fizeram. E o programa Dignidade aos Ídolos foi uma forma que essa mente inventiva aqui criou de devolver um pouco a essas pessoas tão importantes na história do nosso clube. Criamos a marca própria, a marca Esquadrão, que ressignificou os materiais esportivos do Bahia, possibilitando, inclusive, um processo de democratização da escolha e na criação das nossas camisas, né? Um envolvimento pleno do nosso torcedor até nesse momento. Com apoio de parceiros fortes como Dênio, aqui na Arena Fonte Nova, criamos a nossa loja própria, a nossa central de atendimento aos sócios e, mais recentemente, o nosso museu. E mando um abraço aqui a Luiz Teles, que fez um trabalho importante de estudar a história do clube, de ir nos arquivos, de catalogar tudo. E hoje nós temos um belíssimo museu para dignificar e valorizar a história bela que o nosso clube tem, à altura do que ela merece. Nós também reformamos e entregamos o Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, com a honra de homenagear aquele que talvez seja o maior ídolo da história do nosso clube em vida. Um CT moderno, um dos melhores do país, para também dar aos nossos atletas uma condição digna de trabalho. Nós criamos um núcleo de ações afirmativas, presidente, que colocou o Bahia em evidência no cenário mundial, com ações absolutamente disruptivas, mostrando que não é apenas futebol, e que o futebol tem um papel importante na formação da consciência da sociedade, porque nós temos a capacidade de nos comunicar com as pessoas, independente das suas classes sociais, e de provocar inquietações necessárias para que nós possamos melhorar enquanto sociedade. Por que não utilizar o futebol como esse instrumento? O núcleo de ações afirmativas talvez também seja um dos maiores legados que nós vamos deixar, porque é algo que não vai se apagar. Tivemos também conquistas dentro de campo, né? Muito se fala que essa gestão não foi vencedora em campo. Eu acho que se a gente pegar recortes, a gente vai ver que não é bem assim. E a gente tem que ter orgulho de defender o que fizemos. Nós fomos campeões do Nordeste em 2021, quando todo mundo pensava que nós perderíamos o título. Depois de 2 derrotas em finais, doídas, sofridas, mas nós conquistamos nosso título de campeões do Nordeste, merecido, suado. Assim como fomos tricampeões baianos. Vamos lembrar que o Bahia, num passado muito recente, passou 10 anos sem conquistar sequer um campeonato baiano, o que era até outro dia inconcebível. E nós conquistamos um tricampeonato baiano. Então foram muitas conquistas, o que, claro, não apaga as nossas derrotas. E temos que falar das derrotas também, porque elas fazem parte do processo, né? Nós tivemos momentos difíceis em nossa gestão. Nós enfrentamos uma pandemia. Eu costumo dizer para Guilherme, como ele gosta de dizer, na nossa intimidade, que nós tivemos apenas 2 anos de gestão plena para desenvolver aquilo que nós pensávamos e acreditávamos. Porque no dia 17 de março de 2020, nós reunimos atletas e funcionários na academia do nosso CT, para comunicá-los que as atividades estavam suspensas por prazo indeterminado. E a partir daí foi uma avalanche de problemas. E só quem perdeu noites de sono tentando solucioná-los sabe o fardo que essa pandemia nos trouxe. O clube que estava estruturado para uma alavancagem financeira profunda se viu repentinamente submetido a uma dificuldade extrema, com a perda muito grande de receita, mas as despesas eram quase que as mesmas.
Vocês imaginem como é gerir um clube nessa circunstância, em que não se vendia atletas, em que os sócios, por razões mais do que óbvias, tiveram que, muitos deles, deixar o quadro social. Mas nós não desistimos. Nós perseveramos. Mas nós caímos. Nós caímos em campo. Talvez um dia a gente possa falar um pouco mais abertamente de todas as circunstâncias que levaram às nossas quedas, além, claro, dos nossos erros. Porque, com todas as circunstâncias, se nós não tivéssemos cometido alguns desses erros, talvez a gente tivesse ficado. Mas caímos. E talvez a queda tenha sido o momento que a gente mais aprendeu. Eu lembro um jogo aqui na Fonte Nova, em que a gente estava numa situação difícil, ainda no Campeonato Baiano, pós-rebaixamento. E era aniversário de Theo. E a comemoração do aniversário de Theo estava condicionada a gente ganhar da Jacuipense para sobreviver ali no Baiano. E eu vi esse rapaz aqui, que é muito forte, ceder. E, presidente, não tem nada de errado, porque nós somos seres humanos. Mas a gente sobreviveu. A gente sobreviveu e a gente venceu. Eu dizia para os funcionários, a gente teve que dar muitas notícias difíceis nesse período, assim. E eu dizia para os funcionários, pessoal, pode durar apenas 10 meses. Vamos juntos. A gente não tinha demitido um funcionário durante a pandemia. Com o rebaixamento, a gente teve que demitir 100. Isso foi o que mais me doeu. Mais do que o rebaixamento. Porque o rebaixamento a gente trabalha em campo e conquista como conquistamos a nossa vaga. A gente não merecia cair, mas caímos, faz parte. Mas demitir pessoas, tirar dessas pessoas o seu sustento, é algo muito duro. E nós estávamos de passagem no clube, como estamos encerrando hoje o nosso ciclo, e a gente achava que a gente deveria evitar isso a todo custo, mas também tínhamos responsabilidade de gestão. E tivemos que tomar essa decisão. Então, foram momentos muito difíceis, mas nós superamos eles e saímos desses momentos ainda mais fortes. E aí eu escrevi um monte de coisa aqui, acho que eu falei quase tudo do que eu escrevi, de maneira desorganizada, e aí eu procurava um jeito de encerrar, né? E aí eu lembrei, tive um insight assim, da fala de Rogério Ceni. Quem viu o vídeo dos bastidores no último jogo vai se recordar também. E aí eu fui rever a fala dele, porque tinha tudo a ver com o que eu queria trazer. Ele fala que o mais importante é a história, é o vínculo. É aquilo que nós temos para contar. E isso é o que mais vale na vida de cada um de nós. No final das contas, presidente, o que importa é o que a gente vai contar para eles. Eu tenho muito orgulho de saber que amanhã, meu filho, que ainda não entende direito, ele está ali, na nossa cerimônia de posse, ele estava na barriga da mãe. Hoje ele está aqui, eu pedi para ele vir. Ele não está entendendo nada. Mas eu tenho certeza que meu filho vai ter orgulho do trabalho que nós fizemos. Assim como eu tenho muito orgulho do que nós desenvolvemos nesses anos. Nós vamos ter história para contar. Nós vamos ter legado. E Rogério está certo. No final das contas é isso que importa. Porque o resto passa. O rancor, né? Os haters, os maus sentimentos, como diria um ministro, né? Isso passa. Mas as conquistas, elas ficam. E elas contam história. E só chega aqui quem vence. Com a cabeça erguida, com um sentimento de gratidão enorme. Eu queria agradecer a minha família. Meu pai está ali, minha esposa. Só quem viveu o que a gente vive sabe a dificuldade que é. Né, André? As horas de renúncia,
nem sempre o pessoal entende. E é difícil entender, gente, porque até outro dia, se pedisse para meu filho me imitar, ele me imitava assim. Como é que papai, andando para um lado e para o outro, com o celular na mão? A renúncia física, a renúncia mental, porque às vezes a gente está em corpo, mas não está em mente, porque exige demais da gente. Só quem viveu isso sabe. Quem sofre é a nossa família, porque nos momentos dos ataques, nos momentos que não tem tapinha nas costas, quem está lá para segurar a gente, para dizer siga firme, não desista, são eles. Então eu queria agradecer especialmente a minha família, a minha esposa, Paula, meu filho, amor da minha vida, te amo, meu pai, minha mãe não está aqui, mas também meus irmãos, enfim, a família é a base. E deixei por último para agradecer a esse rapaz aqui, porque se eu me orgulho de tudo que a gente fez, o que mais me orgulha é a amizade que a gente construiu, a nossa cumplicidade. A gente nunca brigou ao longo desses 6 anos. A gente divergiu pra caramba, né? E divergir com esse rapaz aqui não é fácil. Mas a gente nunca brigou. Porque no final das contas tinha uma coisa que estava sempre na frente, que era o respeito. Nunca faltou respeito. Então, o meu agradecimento final e especial vai a você, por tudo que a gente construiu, por tudo que eu pude aprender com você. Queria agradecer a Léo, como presidente do conselho, em momentos difíceis também, teve serenidade para tomar decisões, muitas vezes impopulares. Queria agradecer a Marcos Verheyen, que foi presidente do Conselho Fiscal durante os nossos 6 anos de mandato. Márcio Paiva, que também integrou o Conselho Fiscal e passou por dificuldades. E aí, Emerson e Paulo, todos os conselheiros que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Desejo a vocês serenidade, tranquilidade, e tenho certeza que podem contar comigo, se vocês acharem que eu, de alguma forma, posso lhes ser útil. Estarei à disposição, porque, acima de tudo, estarei sempre à disposição do Bahia. Desculpem me alongar. Muito obrigado, sejam bem-vindos e boa noite.